Vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos meditar a partir do verso 10. E esta mensagem faz parte da nossa série de exposições. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho deste ano. Portanto, se você deseja ouvir as outras mensagens, você pode acompanhar no YouTube da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Fragoso, e também, em breve, nos aplicativos de podcast, alguns deles que nós já usamos, o Deezer e o Spotify, os principais. Você pode encontrar algumas das nossas mensagens. Estamos, aos poucos, atualizando, o trabalho é bem grande, e desde já nós agradecemos a nossa equipe de multimídia, de mídia, que tem trabalhado aí fervorosamente para que esses conteúdos possam estar à disposição do público. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10, diz a palavra do nosso Deus assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Vamos ficar até aqui, irmãos? Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra, te louvamos pelo privilégio de podermos lê-la em nossa própria língua, te rogamos as tuas misericórdias sobre as nações que não têm esta graça ainda, e também aquelas que, tendo, não podem fazê-lo publicamente por conta da falta de liberdade. Te agradecemos pela liberdade que temos, te agradecemos pela Bíblia na nossa própria língua, te pedimos a orientação, a instrução do teu Espírito Santo, a fim de que saiamos daqui te amando mais o nosso próximo e buscando viver em conformidade com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nenhum assunto na carta aos Coríntios é fácil. Todos eles são repletos de polêmicas e de dificuldades, porque mexem com a nossa vida comum, a nossa vida cotidiana. Aqui agora, nesta sessão, o apóstolo Paulo está tratando sobre as questões ligadas ao casamento, divórcio e novo casamento. Se os irmãos observarem, no início do capítulo 7, falei isso na semana passada, o apóstolo Paulo responde a perguntas que os irmãos de Corinto fizeram a ele a respeito do casamento. Tanto que ele inicia o capítulo 7 dizendo: quanto ao que me escrevestes, então ele passa agora a responder às questões levantadas e dúvidas que estavam sendo cogitadas pela igreja, pelos irmãos de Corinto. Importante nós lembrarmos o seguinte: a cidade de Corinto era uma cidade pagã, era uma cidade repleta de idolatria, uma cidade totalmente influenciada pela cultura greco-romana, ficava numa região portuária, portanto era uma cidade muito familiarizada com a prostituição, com a impureza, até mesmo com práticas que misturavam as duas coisas, a prostituição e idolatria.
havia, portanto, cerimônias em que envolviam prostitutas cultuais. Era algo assim extremamente imoral, que talvez fosse olhada por nós, né, seria considerada bastante abominável. Não que isso não aconteça nos dias de hoje, mas na cidade de Corinto, a prostituição era meio que institucionalizada, ao ponto de que, pejorativamente, quando alguém queria falar a respeito de prostituição, se usava até mesmo o termo corintianizar. E claro, aqui não estamos falando do time do Corinthians, né? Estamos falando da cidade de Corinto, tá? Mas era usado esse termo para a cidade de Corinto porque era uma cidade extremamente impura, maldosa. E os termos que Paulo vai usar aqui para a impureza é um termo que é muito comum, né? Chamado porneia, né? A ideia de pornografia. Pornografia e outras palavras, né, ligadas à prostituição. O apóstolo Paulo, então, precisa repreender a igreja quanto às questões da impureza e responder algumas perguntas que foram levantadas pelos irmãos de Corinto. Ele ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto e não pôde orientar a respeito de todos os assuntos. Paulo tratou do evangelho, mas nós sabemos muito bem que há assuntos da vida comum, coisas do dia a dia, que as pessoas têm dúvidas e que precisam ser tiradas. Paulo, então, faz questão de responder aos irmãos. Bem, eu não vou me ater às questões do comecinho do capítulo 7 e vou focar no texto lido hoje. Perguntaram, então, a Paulo sobre permanecer ou não casado numa situação em que a esposa ou o marido era um descrente. Essa não era uma situação anormal, pelo contrário. Muitas pessoas se converteram na cidade de Corinto e os seus cônjuges não vieram a se converter. E aí talvez alguns desses irmãos pensaram assim: Paulo, para eu ser mais fiel a Deus, para eu ser santo, para eu viver uma vida de comunhão com Deus, eu devo então me separar do meu marido ou da minha esposa que é descrente? Paulo então responde a esta pergunta dizendo: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. É bem importante, irmãos, nós entendermos dois artifícios que Paulo vai usar aqui neste texto. Observe que neste verso Paulo diz assim: ordeno não eu, mas o Senhor. O que Paulo está querendo lembrar aqui aos irmãos é que quanto à questão do divórcio, Jesus foi muito claro quando explicou. O Senhor aqui é Jesus. E Jesus, quando esteve entre nós aqui na terra, ele esteve entre os judeus. E estando entre os judeus, ele falou aos judeus, pois os judeus já conheciam os trâmites da lei de Moisés. Assim sendo, Paulo vai lembrar a esses irmãos as palavras que Jesus disse. Em algum momento, Paulo vai dizer assim: quem diz agora sou eu e não o Senhor. Não é que Paulo estava se atrevendo a colocar-se no lugar do Senhor, mas é porque o Senhor Jesus não falou sobre aquilo, porque falava aos judeus, e entre os judeus algumas coisas nem eram cogitadas. Nós vamos chegar lá, eu vou explicar isso melhor para os irmãos. Mas vamos lá. Paulo diz assim: ordeno não eu, mas o Senhor, porque o Senhor Jesus havia falado sobre isso, e não era Paulo quem precisava falar, ele apenas estava lembrando a igreja. O que é que Paulo estava lembrando? Que a mulher ou o homem não deve separar-se por qualquer motivo da sua esposa. E essa palavra aqui do Senhor foi dita tanto pelo Senhor nosso Deus no Antigo Testamento, como também o Senhor Jesus no Novo Testamento. Os irmãos lembram que Deus disse: aquilo que Deus uniu, não separe
o homem. E Deus então constituiu marido e mulher. E Deus não constituiu o divórcio. O divórcio, irmãos, nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi que aqueles que se casaram permanecessem juntos para sempre. O divórcio vai surgir após o pecado como uma opção por causa da dureza do coração humano, mas não é o caminho comum, não é o caminho normal o divórcio. Quando os crentes se casam, eles prometem serem fiéis um ao outro, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na falta. E eles fazem essa promessa diante do Senhor. E essa promessa é o fundamento do casamento. O casamento cristão não está fundamentado nos sentimentos. E nem mesmo o casamento cristão está fundamentado no amor. Ao contrário do que muitos pensam. O amor não é a base para o casamento. A base para o casamento são os votos, as promessas feitas diante de Deus. E quando nós fazemos um voto diante de Deus, a Bíblia diz que nós temos que cumpri-lo. Porque aquele que faz um voto ao Senhor e não cumpre é chamado por Deus de tolo. Portanto, a base para o casamento é as promessas, o voto feito diante de Deus. Isso não faz do amor menos importante, tá? O amor tem a sua importância, mas o seu valor está como uma decisão. Quem promete, decide por amor cumprir os votos do casamento. O amor traz a beleza para o casamento, a alegria, a paz, mas o voto traz segurança. Os casais que fizeram o curso de noivos comigo sabem que esta é a primeira aula do curso de noivos. E essa aula eu faço questão de investir bastante tempo. Digo isso porque, fazendo uma comparação, né? Se você tem uma empresa, imagine você é dono de uma empresa e você contrata um funcionário que vai trabalhar por amor e um que vai trabalhar pelo contrato que foi assinado. O que trabalha por amor, de repente acorda de manhã dizendo assim: rapaz, hoje eu não estou amando muito o que eu faço, então eu vou ficar em casa e vou tirar uma semana de folga. O que trabalha conforme o que foi combinado, o contrato, ainda que o seu sentimento pelo trabalho não esteja às mil maravilhas, ele vai cumprir aquele acordo. E uma hora ou outra, ele vai pegar no tranco, porque a decisão que ele tomou de permanecer no trabalho, no seu compromisso, fará com que ele ame o que ele faça. Bem, fazendo as devidas comparações, quando nós casamos, nós estamos assumindo um compromisso. E quando nós cumprimos esse compromisso, Deus é poderoso até mesmo para fazer a chama do amor reacender. O problema de muitos casamentos é que quando a coisa esfria, ao invés de colocar novamente lenha na fogueira, os casais preferem o divórcio, preferem a separação, não perseveram no amor, não perseveram nos votos que fizeram. O Senhor diz então: o marido não se separe da mulher, nem a mulher do marido. Portanto, Deus não constituiu os casais para o divórcio. Até uma historinha, né, do pastor, acho que é Cláudio Duarte, que um casal chegou pedindo a separação e ele, depois de tentar demovê-los daquilo, lembrou a ele os votos, dizendo assim: já que vocês querem se separar e vocês prometeram que seriam fiéis até a morte, até que a morte separe, então eu vou orar pedindo para que um de vocês morra aqui agora, né? E eles decidiram então permanecer no casamento. E aí eu vou usar o artifício do filósofo Cardoso. É brincando, mas é sério. Ele fez uma brincadeira, mas lembrou algo que é muito sério.
Às vezes nós somos muito precipitados em constituir matrimônio, aceitamos com facilidade nos unirmos com alguém em casamento, mas não atentamos para a importância do voto que nós estamos fazendo diante de Deus. Deus não aceita quem faz votos e não cumpre. Nós vemos nas Escrituras Deus dizendo: cumprirei os meus votos. O casamento é um voto. Ninguém entra no casamento iludido, pelo menos não deve entrar, iludido achando que só viverá dias de felicidade, só viverá dias de alegria. O casamento, assim como a vida, é repleto de lutas, de dificuldades, de altos e baixos. Às vezes o mar está calmo e tranquilo, de repente ele se torna bravio, tumultuado e espumejante. Às vezes é assim na vida do casal. Às vezes é assim num só dia de casamento. Os casados aqui sabem meio o que eu estou falando. Às vezes acordamos de manhã às mil maravilhas e alguma coisa de repente acontece e a confusão já toma conta da vida do casal. Isso não é incomum. Uma vez alguém perguntou para mim assim: Diego, e quando você não está bem com Catiane, como é que você faz para pregar? Eu disse: eu prego. Se eu for pregar apenas quando eu estiver bem, e vocês vão ter alguns dias aqui de púlpito vazio. Porque assim como todo casal, nós também temos as nossas divergências, temos as nossas diferenças. E conosco aconteceu algo interessante: nós temos muito mais afinidade no começo do que agora. Agora nós temos gostos bem diferentes. Mas isso não nos faz desunidos, porque a verdade é que o casamento é a junção de pessoas que são diferentes, que às vezes têm gostos diferentes, mas que têm um só propósito, uma só fé, uma esperança: viver para a glória de Deus. E isso faz com que todas as diferenças se tornem pequenas, até mesmo se abafem, porque o propósito maior está sendo elevado: glorificar a Deus. Meus irmãos, tem sido muito triste vermos os casais se distanciando, as famílias se dilacerando, os casamentos, às vezes por falta de investimento em tantas áreas, muitos casais se separando. Talvez, se eu fizer uma pesquisa aqui, lembro uma vez que fizeram isso na escola. E a estatística foi, assim, muito triste, né? Não surpreendente, mas muito triste. Eu sou da geração de 80 e ainda na infância, no comecinho da adolescência, fizeram essa pergunta na sala: quantos aqui são filhos de pais separados? E a maioria da sala, na ocasião, acredito que 90% havia levantado a mão. Talvez, se nós fizéssemos essa pesquisa aqui, nós encontrássemos também muitos filhos de pais separados. E quando nós fomos observar as razões, boa parte destas separações está ligada a adultério, está ligada à deserção, algumas delas ligadas à incompatibilidade de gênios, algumas vezes por conta de violência. São muitos os motivos. Porém, a Escritura diz: o marido, a mulher, não se separe do marido, nem o marido se separe da mulher. No verso 11, o apóstolo Paulo, respondendo à pergunta, talvez eles perguntaram assim: e se ela vier a separar-se, no caso do marido? O apóstolo Paulo disse: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Meus irmãos, esses textos aqui são tão importantes, porque tratam de assuntos do dia a dia, que mexem conosco, com as nossas famílias. E eu quero já deixar claro para os irmãos que é impossível, num sermão como esse, tratar de todas as situações de família, porque existem muitas situações e talvez algumas delas venham à sua mente. Se porventura eu não atender a alguma pergunta sua,
fique à vontade depois para me procurar em particular. Mas aqui o apóstolo Paulo diz assim: se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Qual é a intenção do texto aqui? Paulo quer lembrar que o compromisso assumido no casamento não pode ser desfeito por qualquer coisa. E que se vier a ser desfeito equivocadamente, aquele que se separou não pode constituir um novo casamento, porque se assim o fizer, está cometendo adultério. A parte que ficou separada, estando ainda viva, faz com que aquela pessoa que se separou permaneça casada diante de Deus, porque o voto é até que a morte os separe. E que o marido não se aparte de sua mulher. No verso 12, Paulo diz assim: ao mais digo eu, não o Senhor. Agora observe a questão da retórica de Paulo, né? Na primeira questão, Paulo diz o Senhor, não eu. Agora Paulo diz, digo eu e não o Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Que foi um assunto que o Senhor Jesus não tratou. Por isso Paulo está tratando. Se algum irmão tem mulher incrédula, então observe que corrobora com o que eu falei. Paulo está tratando desse assunto porque Jesus não tratou. Por que Jesus não tratou? Porque Jesus veio e falou sobre casamento em Mateus 19 aos judeus. E os judeus jamais assumiriam casamento com alguém que não era judeu. Para um judeu isso já era blasfêmia, isso já era pecado. Ele não deveria assumir matrimônio com quem não fosse judeu. Então, por isso que Paulo diz, agora quem está falando sou eu. Se algum irmão tem mulher incrédula, e de fato era comum acontecer pela situação que eu falei. Quando Paulo chegou lá na igreja de Corinto, já haviam irmãos adultos. E quando Paulo chegou lá, haviam irmãos que já estavam casados com mulheres que não eram crentes, e mulheres casadas com maridos que não eram crentes. E Paulo não diz assim, agora que você é crente, deixe o seu marido. Agora que você é crente, deixe sua esposa. Paulo não diz isso. Paulo diz, se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone, ou seja, permaneça casado. E essa é a recomendação atual. Se você se converte, já é adulto, está casado, sua esposa ou seu marido ainda não é crente, e você diz assim, não, para eu me tornar mais santo, eu vou deixar esse marido, eu vou deixar essa mulher. Paulo diz, não faça isso. Qual é o argumento de Paulo? Veja que ele vai usar o mesmo argumento aqui no verso 13, né? A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Aqui, mais uma vez, eu gosto de lembrar aos irmãos como Paulo é acusado injustamente de ser machista, né? Porque a mulher era tratada como lixo nesse período. Mas Paulo dá à mulher o mesmo nível de graça. E isso só acontece no cristianismo, irmãos. Importante lembrar isso. Na cultura grega e na cultura romana, a mulher era desprezada. Mas na cultura cristã, e isso a partir do apóstolo Paulo em especial, a mulher é tratada em pé de igualdade com o homem, ela é dignificada. Paulo diz então, um marido que tem a mulher incrédula e esta consente, e a mulher que tem o marido incrédulo e este consente em viver com ela. Deixa eu só lembrar aos irmãos aqui o que significa essa ideia de consentir, né? Era comum que acontecesse quando um marido, por exemplo, sabia que sua esposa se convertia e dizia assim, olha, você é crente, agora você é cristã, eu não quero mais viver com você. Era um direito que essa pessoa tinha, aspas, de sair do casamento. E acontecia muitas vezes.
tanto com homens quanto com mulheres. Mas para os crentes, tanto homem quanto mulheres, Paulo diz: se o seu marido consente, ou seja, se ele permite que você seja cristão e quer conviver com você dentro da própria casa, ele não te impede de ir à igreja, não te impede de orar, não rasga a sua Bíblia, mas ele quer conviver com você, mesmo não sendo crente, e acontece. Acontece de pessoas que se convertem ao cristianismo e seu esposo, seu cônjuge, né, o marido ou esposa, não se converte, mas quer permanecer casado e não se torna empecilho nenhum. Às vezes até vai levar a mulher ou a esposa na igreja. Lá na igreja presbiteriana de Rio Doce há um caso assim, de um marido que não havia se convertido e a esposa era crente, ou havia se convertido e havia voltado para o Senhor, na verdade. E ele todo domingo ia deixar ela na igreja, todos os domingos. Só que ele deixava, ia para casa e depois vinha buscar. Todo domingo ele fazia isso. E havia um irmão que, observando essa atitude, quando o carro dele se aproximava, esse irmão se aproximava também e começava a conversar com ele e pregar o evangelho, até que certo dia, pela graça de Deus, ele foi alcançado e se converteu ao Senhor. Hoje vivem muito bem para a glória de Deus. Hoje eu digo há mais de 25 anos. Bendito seja o Senhor por isso. Mas ela permaneceu casada com ele. E o que é que Paulo diz argumentando isso? Paulo diz assim, no verso 14: permaneça casado, não se aparte, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja, irmãos, que coisa interessante. Paulo diz assim: o marido incrédulo e a esposa incrédula são santificados no convívio com o seu cônjuge que é crente. A ideia de santificado aqui é aquela de ser separado do uso comum para o uso espiritual. O que Paulo está dizendo é que, à medida que a esposa ou o marido crente vai vivendo uma vida de santidade, de consagração a Deus, a semente do evangelho vai sendo plantada no coração do seu cônjuge. É por isso que os maridos que têm esposas descrentes e as esposas que têm maridos descrentes devem procurar ainda mais sabedoria e graça de Deus para viver uma vida santa e agradável a Deus. Pois o nosso maior desafio não é entregar um folheto ao nosso vizinho, nem é evangelizar num local ermo, nem é irmos fazer missões em outro país. O nosso maior desafio é nós sermos cristãos dentro da nossa casa. O nosso maior desafio é nós sermos missionários dentro de casa, quando o marido tem uma esposa descrente ou quando a esposa tem um marido incrédulo. Esse é um grande desafio, o maior de todos, porque o nosso testemunho é mais do que palavras, nosso testemunho é testado pelo nosso viver. Mas creia nessa palavra aqui, trazida pelo Senhor. Se você for crente e o seu cônjuge não é, persevere em viver uma vida de santidade, de oração, de consagração, procure dar bom testemunho e Deus pode operar maravilhas no seu lar. Nós temos alguns testemunhos aqui, né? E Deus tem nos mostrado o quanto isso é importante. Paulo diz assim: de outra sorte, o argumento de Paulo é o seguinte: de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Quando acontecia de um judeu se envolver com uma mulher que não era judia e que não havia sido aceita na família de Israel, os filhos que nasciam eram chamados impuros. Paulo diz: mas na nova aliança não é assim. Quando alguém é crente, se converte e o seu marido não é,
Os seus filhos são santos por causa do crente que está ali. Veja que essa é uma questão muito interessante, irmãos. Se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver alguns casos de pessoas descrentes, ímpias, que foram abençoadas por causa dos crentes. É impressionante isso. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Abraão, talvez seja o caso mais clássico. Abraão era o nosso patriarca, o pai da fé, um homem de Deus, um homem santo. Mas ao seu lado havia um de seus sobrinhos chamado Ló. E Ló era um homem ímpio. Mas Deus abençoou a vida de Ló por causa de Abraão. A fé de Abraão trouxe bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas também abençoou a vida de seu sobrinho. Ao mesmo tempo, quando Ló se apartou de Abraão, os irmãos sabem bem para onde ele acabou indo. Para uma terra que ele olhou com um olho grande, né? Seus animais haviam crescido, né? O seu pasto, também o de Abraão. Os pastores, um do outro, já não estavam se entendendo. E aí eles chegaram a um acordo de separar-se. Porém, Ló, ao invés de dar prioridade ao seu tio, né, por ser mais velho, ele olhou as campinas do Jordão, amou aquela região e disse: eu quero ir para lá. E foi. E distanciou-se do seu tio. A sua escolha foi pela terra de Sodoma e Gomorra. E o resultado foi duro para a vida de Ló, quase fatal para a vida dele e da sua família. Ló era abençoado enquanto andava perto de Abraão. Quando se apartou de Abraão, foi só maldição sobre a vida dele. Por isso, lembre, a bênção de Deus que está sobre a sua vida é capaz de alcançar o seu marido incrédulo, é capaz de alcançar a sua esposa incrédula, é capaz de alcançar o seu filho incrédulo. A bênção que está sobre você, ela não recai só sobre você, mas recai por onde você andar, por onde você passar. Vidas podem ser abençoadas só por causa de você, porque a presença do Espírito Santo habita dentro de você. A graça de Deus pode alcançar o teu lar. Por isso, não desista de orar pela sua casa. Não desista de orar pelo seu pai incrédulo, pela sua mãe incrédula, pelo seu irmão incrédulo, pelos seus filhos incrédulos, pelo seu marido, pela sua esposa, porque a bênção de Deus sobre você pode se espalhar sobre a tua casa toda e Deus pode alcançar aqueles que antes estavam perdidos. No verso 15, irmãos, já perto de encerrar, Paulo diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Se for a decisão dele não permanecer, se ele disser assim, porque você é crente agora, eu não quero mais conviver com você, Paulo diz que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Aqui Paulo resume, né? Ele não vai dizer novamente o marido e a esposa, ele vai dizer o irmão e a irmã. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se a pessoa é crente e o marido que é descrente diz, por causa da sua fé, ou porque eu não consigo mais conviver com os mesmos princípios que você tem, eu não quero mais ver com você, que essa se vá. Não seja o crente que coloque para fora, mas se ela quiser ir, que vá. E aquele que ficou não está sujeito à servidão. Ideia essa de servidão aqui. A ideia aqui de não está sujeita, a pessoa não fica sujeita aos votos que fez. Porque a pessoa que se apartou deve ser considerada como parte morta. Portanto, aquele que foi abandonado por causa da sua fé, o seu cônjuge o deixou, esta pessoa se torna diante de Deus livre até mesmo para casar-se novamente. Ok? Bem, como eu falei para os irmãos, o tema casamento, divórcio e novo casamento é bem complexo, tem nuances muito particulares e eu não quero me arrogar
a tentar resolver todas essas situações de púlpito. Mas este é um princípio comum. Quando alguém deserta, né, deixa o lar, abandona o lar, a pessoa que fica está livre. A nossa confissão de fé diz que esta pessoa está livre para casar-se novamente, desde que seja no Senhor. É o que também diz a Escritura, como o apóstolo Paulo trata aqui. Bem, e aí Paulo diz assim, Deus vos tem chamado à paz. Em outras palavras, Paulo diz, não brigue por isso. Não cause confusão por causa disso. Se ela quiser apartar-se, né, quer pedir o divórcio, deixe ir, não vá brigar por conta disso, porque Deus tem chamado a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Bem, esse é um ponto interessante, né, irmãos? Veja que a Escritura não está prometendo que alguém que é crente e tem um marido descrente, por causa da sua conduta, vai salvar. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, pode santificar, ou seja, essa pessoa pode viver bênçãos temporais, mas a bênção da salvação eterna é um dom de Deus. Só o Senhor é quem sabe quem são os seus eleitos. Ok? Por isso que a ordem, aqui falando para os que pretendem entrar numa situação de matrimônio, a ordem é case-se somente no Senhor. Porque aí você tem a certeza de que está se unindo a alguém que tem a mesma fé, alguém que é crente e não com o incrédulo. Mas quem já está casado com alguém que é descrente, não se aparte, permaneça casado, viva uma vida de santidade, ore, testemunhe e clame ao Senhor, porque se ele for um eleito de Deus, a Deus usará o teu testemunho para salvar o teu cônjuge para a glória dele mesmo. E aí Paulo encerra essa parte dizendo, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Essa palavra de Paulo aqui nesse verso 17, ela é tanto chave para o texto anterior como para o texto posterior. Nós então iremos deixar o verso 17, 18 em diante, como cena do próximo capítulo, por conta da hora. Mas o que eu queria, então, irmãos, resumindo, lembrar os irmãos em alguns pontos rápidos. O casamento para nós, embora não seja um sacramento, como é para os católicos romanos, nós cremos que ele é importantíssimo, importantíssimo. E que o casamento deve ser uma bênção para todas as pessoas, mas para os crentes, o casamento tem um papel fundamental na nossa vida e tem tudo a ver com a nossa fé. Nós não consideramos sacramento, mas elevamos a um nível de quase, no sentido de que aqueles que se casam devem viver juntos para sempre, devem viver a batalha da fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na falta, até que a morte os separe. Lembrar aos irmãos que esta fidelidade ao casamento não deve ser elevada, ou não deve ser considerada apenas quando é levada num nível extremo. Alguém que diz assim, não, meu amor, eu dou minha vida por você, mas não quer ajudar a lavar um prato. Dá a vida, mas não lava o prato. Dá a vida, mas não ajuda no dia a dia, nas tarefas diárias. Mas se um assaltante colocar uma arma, eu me coloco como escudo humano para salvar sua vida. Mas não quer fazer a comida do marido. Casamento, irmãos, é a prática do dia a dia. É o companheirismo, a amizade mútua, a parceria comum do cotidiano.
É por isso que quando nós temos na nossa cultura a oportunidade do namoro, do noivado, é exatamente para que os jovens em especial, mas todas as pessoas, possam ter a oportunidade de convivendo com o outro, saber se essa pessoa serve para fazer uma parceria que é para a vida toda. Não é algo para ser descartado. Ah, não deu certo, separa. Pelo contrário. Não deu certo, ajeita. E Deus é poderoso para ajeitar. Deus é poderoso para refazer. Deus é poderoso para reconstruir. Por isso nós precisamos investir nos nossos casamentos. Outra coisa importante, irmãos, é que a nossa vida no dia a dia, ela pode trazer alegria, mas ela pode trazer também tristeza ao nosso cônjuge. Por isso que é importante que nós busquemos a nossa satisfação em Deus e busquemos entender que casamento é serviço mesmo, é serviço do dia a dia. E que mais do que o cumprimento de tarefas, Deus chamou os casais para viverem a vida comum do lar com prazer, com alegria, com satisfação. Talvez quando eu trouxe a introdução da mensagem, você pode ter achado muito dura e muito seca, né? Porque geralmente a nossa cultura, ela desassocia amor e obediência. Às vezes a gente acha assim, o que é para fazer por obediência, eu não faço com amor. E se eu faço com amor, eu não preciso obedecer. Mas isso não faz parte da cultura bíblica. Os votos, os compromissos e o amor caminham juntos. Juntos, entrelaçados e misturados. Então, da mesma forma que nós temos que cumprir os votos do casamento, a gente não deve fazer achando que o nosso marido ou a nossa esposa é um fardo. Ah, agora eu casei, agora é na alegria ou na tristeza. Até, ai meu Deus, me ajuda a sustentar essa cruz que o Senhor colocou sobre a minha vida. Não é isso. Você precisa olhar para o seu cônjuge como uma bênção. Ah, mas é porque as minhas expectativas foram frustradas. O problema foram as suas expectativas. E talvez as expectativas que a sociedade coloque sobre o casamento. A ideia do príncipe encantado, a ideia do viver feliz para sempre, como se fosse só felicidade. A ideia de ganhar muito dinheiro, e não sabe que o casamento tem os seus perrengues, tem os seus desentendimentos. E aí você casa com uma pessoa por causa da beleza e esquece daquele texto que a Bíblia diz assim, que vã é a formosura, né? Porque ela se vai com o tempo. A lei da gravidade atinge homens e mulheres. Tudo vai para baixo, e é tudo mesmo. Desde a ruga até as unhas do pé, nas rugas dos olhos, né, até as unhas do pé, vai tudo para baixo mesmo. Você casou, ele era cabeludo, agora é careca. Ele era um tanquinho, agora parece um barril. Acontece. Quando você dava um beijinho nele, era aquele hálito de frigeles, né? Mas aí quando acorda de manhã, você descobre que é outra coisa. Então essas coisas são naturais da vida. Mas as poesias, os filmes, as séries nos encantaram, nos iludiram. E essa noite eu queria desiludir você. Casamento é a união de dois pecadores. E os pecados se tornarão perceptíveis no corpo, com a degradação do corpo, e também na alma, com a exposição das maldades, do egoísmo, que às vezes nós expomos no casamento, pensando às vezes em nós primeiro do que no outro, vez por outra acontece. Ou você não viu aquele videozinho no Instagram, né? O marido e a esposa almoçando juntos, bonitinho. Ela botou 3 pedaços de carne para ele e um só para ela. Aí ele olhou assim, a bichinha foi pegar água, né? Aí ele olhou para
para ela, ele pensou assim, meu Deus, como essa mulher me ama, botou 3 pedaços para mim e um só para ela. Aí quando ela levanta, ele vai lá e troca o prato. E aí quando ele vai dar a garfada naquele prato que tinha um pedacinho de carne só, ele descobre que tinha mais 4 embaixo da farinha. Você não viu esse vídeo, não? A danada tinha escondido 4 embaixo, ela estava com 5 pedaços de carne e ele com 3. Então acontece porque nós somos pecadores. Tem aquele ditado que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não estou dizendo que isso deve ser o caminho comum, mas vez por outra nós somos egoístas mesmos. Isso se revela de várias formas, Eu podia contar um monte para vocês aqui, mas tem coisas que a gente só sente na pele, né? Logo no começo do casamento, deixa eu contar só uma. Logo no começo do casamento, Catiano teve uma crise de furúnculo. Olha, a gente não sabe de onde veio, mas foi um ano, foram 70 furúnculos, 70. E eu disse para ela, a sua sorte é que foi depois dos 3 meses, né? Porque tinha garantia de 3 meses de casamento, aí eu não podia devolver, né? Depois do 3º mês ela teve essa crise. E ela lá toda dolorida, tinha furúnculo em tudo quanto você pensar. Você sabe que o negocinho daquele pode ser pequeno, né? Mas parece que aleja você. A bichinha estava com uns 10 assim ao mesmo tempo. E eu, na minha fome, né? Nas minhas vontades de ver tudo organizado, naquela correria. Ela dizia assim, eu não tenho condições de cozinhar. Aí eu pensava assim, então eu vou pegar lá o cuscuz para você fazer. Não sabia nem fazer o cuscuz, né? E eu olhava assim para ela, ela estava assim tremendo. E eu olhava assim e dizia, praia, que manha. Mas só na cabeça, viu? Só na cabeça. Que manha. Essa mulher é muito manhosa, não sabe nada da vida. Tá. Resultado, irmãos. 2 dias depois aparece um em mim. Do tamanho de uma macaíba. Nas axilas, na axila, né? Olha, era tanta dor, gente. Era um só. Mas eu fiquei acho que uns 5 dias lá, na minha cama, quase em coma, induzido. Eu não conseguia levantar nem o pé. E ela, mesmo nas dores que ainda estava, colocava a minha comida, me ajudava a levantar. E na minha mente, eu dizia assim, olha como Deus faz as coisas, né? Pedi perdão para ela, estou reconhecendo aqui publicamente, peço perdão de novo, viu, meu amor? Tenha misericórdia de mim. Mas às vezes a gente só sente na pele. Deus nos fez como casais uma só carne, para que se viva o companheirismo, o amor mútuo, para que se passe juntos pelos momentos de alegria e de tristeza que a vida traz naturalmente. Mas a Bíblia diz assim, melhor serem 2 do que 1, terá a melhor paga no seu trabalho. Esse não é um texto sobre casamento necessariamente, é um texto sobre companheirismo. Eu já falei aos solteiros um pouco semana passada, lembrando a cada um dos solteiros que aqui estão, que a felicidade não está no casamento, que é possível ser solteiro e ser feliz, para a glória de Deus, e que não é uma obrigação cristã casar-se. É um privilégio cristão, mas é um dom. A Deus concede a uns o dom de casar, a outros o dom do celibato ou da solteirice. Esse que vive solteiro deve viver para servir ainda mais a Deus e não vai ser infeliz por causa disso, desde que esteja dentro da vocação que Deus chamou. Porém, alguém que deseja ser solteiro para servir a Deus, mas não consegue se conter por conta da necessidade, principalmente da sexualidade, que esse se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas aos casados, mais uma vez, gostaria de lembrar aos irmãos, em nome de Jesus, lute pelo seu casamento, lute. Lute para manter a cultura do perdão dentro do lar, lute para manter a cultura do companheirismo dentro do lar, e para fazer do seu lar um ambiente de alegria e de paz, onde pela graça de Deus se consegue superar as crises do dia a dia. Que o seu lar seja um cantinho de paz e de alegria. Eu sei que às vezes a gente se estressa,
Mas não diga que sua casa é um inferno. Não diga que seu casamento é um inferno. Inferno é algo que a gente nem consegue mensurar o que é, de tão terrível que é. O seu lar é uma bênção para a glória de Deus. Isso não significa que ele está isento de problemas, mas significa que acima dos problemas, vocês têm um Deus que pode todas as coisas. E a paz de Deus, ela não tem a ver com estar tudo bem. Tem a ver com Deus que é dono de todo o bem e derrama sobre nós a sua graça a cada dia. Que Deus abençoe cada lar, cada casamento, cada família aqui, em nome de Jesus.